estamos no ar com os donos da bola. Cumprimentar meu povo aqui, querido. Thiago Fernandes, se tá no telefone, a gente já sabe, né? Tem informação. É do São Paulo aqui. É do São Paulo? A gente passa também. Minas Gerais é tão gigante. Essa Minas Gerais maravilhosa, Alexandre Donadella, como está? Breno Galante. Breno Galante que esteve no Ipatingão no fim de semana. Vai testemunhar pra gente as dificuldades que os torcedores tiveram nesse Ipatingão. Ei, Ipatingão. Eu tava sentadinho ali na sexta-feira e falando, Ipatinga, cidade grande, vai cuidar muito bem dos torcedores, Você tá precisando parar de falar bem dos estádios. Pois é. Você tá zicando o negócio. Eu tô só tomando tapa na cara dos estádios. Aqui em Minas Gerais eu tento defender, mas o próprio estádio vem e me enche de pancada todo final de semana. Dessa vez foi o Ipatingão. A gente vai falar muito sobre esse assunto, porque temos imagens assim, de verdade. Eu fiquei assustado, porque eu me coloquei naquele lugar ali em determinadas situações. Porque eu tenho asma e um dos testemunhos que eu acompanhei durante essa transmissão de tudo que estava acontecendo lá no Ipatingão foi de que uma pessoa que é asmática passou mal e teve que ser encaminhada para um hospital ali nas proximidades do Ipatingão. Então a gente vê o tanto que o negócio foi tenso para o torcedor do Atlético. Então daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre esse assunto. O América bateu o Cruzeiro por 1-0 em Brasília. Os lances na tela e com a palavra Thiago Valu para falar a respeito desse primeiro clássico do futebol mineiro e que deu América nesse jogo. Como que você avaliou esse primeiro clássico e o que aconteceu em Brasília? Boa tarde, Elton, Thiago, Galante, boa tarde, Dolabella, e boa tarde para o nosso telespectador. Achei um jogo muito equilibrado durante os 90 minutos. Cruzeiro um pouco melhor na primeira parte do jogo, até conseguiu fazer um gol que foi bem anotado o impedimento, com o lance do Bruno Rodrigues, que veio para esse jogo sendo a referência no ataque. O Cruzeiro começou explorando muito o lado esquerdo do América, com Wesley Gasolina. Enfim, um primeiro tempo do Cruzeiro, onde achei que ele foi um pouco superior que o América, também não é aquela superioridade de que o Cruzeiro foi muito melhor do que o América, não, mas o América teve dificuldades ali na primeira etapa para sair jogando. No segundo tempo, achei que o Wagner Mancini, ele faz um ajuste, coloca o América para marcar. O América marcava o Cruzeiro um 4-1, 4-1. Ele faz uma linha de 5 e aí começa a complicar mais essa transição do Cruzeiro ali no meio campo. E você notou também que colocou um pouco mais de velocidade. O Wagner Mancini analisou muito bem, mais pra frente ele só que isso. Ainda assim, antes do América fazer o gol, que acabou sendo o gol da vitória, o Cruzeiro chega por 2 vezes com o Wesley em muito boas situações. E uma vez ele acaba jogando para fora e outra ele acaba parando na defesa do Matheus Cavicchioli. Aí o Mancini mexe. Quando ele coloca no jogo o Dadá Belmonte, o Mateuzinho, o Emanuel Martinez no lugar do Benítez já cansado, tira o Aloysio e coloca o Henrique Almeida, ele dá um fôlego novo e aí também culmina com os jogadores do Cruzeiro já jogando há mais de 70 minutos. Enfim, eu achei um clássico bem equilibrado. O Cruzeiro pouca coisa mesmo, tá, Elton? Nos 90 minutos de bola rolando, melhor, mas quem foi eficiente e merecedor da vitória exatamente pela eficiência foi o América. O América foi bem eficiente, né, Dolabella? Então, assim, conseguiu essa vitória por méritos, por créditos, e fica essa questão do Cruzeiro, né? O Cruzeiro realmente precisa ter um embate maior perante os seus grandes rivais. E dentro, boa tarde, Elton, boa tarde todo mundo, pessoal de casa. E dentro daquilo que a gente já falava na semana passada, né? O América também tirando proveito de um trabalho de longo prazo no sentido do elenco, né? Porque o Pesolano também já está no Cruzeiro desde a temporada passada. Fazendo a diferença, como o Valu disse bem, nas substituições, e que nesse início de temporada é normal que isso aconteça, né? Porque fisicamente os atletas ainda não estão tão bem. Então é importante que as mexidas no segundo tempo, principalmente, façam a diferença no time, justamente por causa do gás novo que entra na equipe, né? E o América soube explorar isso bem, o Mancini já tem o elenco muito nas mãos, sabe usar as peças, então ele aproveitou dessa situação. A gente já falava de um leve favoritismo do América na semana passada, justamente por causa do fator Wagner Mancini e elenco, né? Um trabalho já em conjunto, já desenvolvido. O Pesolano ainda testando muitas peças dele, muitos jogadores novos,
um trio de ataque que está começando a se entrosar, a gente vê alguns sinais bons já nesse time do Cruzeiro. Eu acho que olhar muito para o resultado é extremamente perigoso hoje para o Cruzeiro. Né? Não dá para ficar olhando, empatou a última, perdeu essa, esquece isso, gente. O Cruzeiro está no início de trabalho, tem muitos jogadores novos começando a se entrosar, jogadores que inclusive não estavam no seu melhor momento já na temporada passada, então eles precisam de uma retomada. É normal que o time ainda sinta uma dificuldade ou outra, né? Então esse momento do Cruzeiro é importante que o torcedor entenda também onde está o time, né? Porque tem clássico já com o Atlético chegando por aí, o Atlético vai ser favorito para esse clássico, já antecipando essa discussão que vai acontecer ao longo da semana. Então, assim, tem que ter paciência nesse momento, né? O Cruzeiro tem jogadores novos no time e perdeu também, por exemplo, o sistema defensivo, né? Tem uma falha individual, 2 falhas individuais no gol do América. O sistema defensivo do Cruzeiro perdeu um cara muito importante, que jogou muito bem ano passado. O Zé? Isso, o Zé Ivaldo. Então, assim, o time do Cruzeiro mexeu muito. Então é normal que tenha oscilações tanto dentro da partida e ao longo da primeira fase do Campeonato Mineiro. Não é hora de olhar para o resultado. Ô Tiagão, você acha que essa cobrança que já está existindo do torcedor do Cruzeiro para o vencer clássicos, jogar melhor dentro do Campeonato Mineiro, ela é precoce do torcedor? O torcedor do Cruzeiro tem que entender essa formação e do jogo de sábado. Dá para tirar coisas positivas? Ô Elton, ela é precoce sim, ela é bastante precoce. Hoje o Cruzeiro inicia um novo trabalho, por mais que o Pesolano esteja aí há mais de um ano, é um time completamente diferente, um elenco completamente diferente. Saíram mais de 20 jogadores, chegaram 14. 21. 21? Isso, chegaram 14 mesmo, né? Isso. Então, a gente tem uma mudança aí muito brusca do elenco. Não dá para exigir desse Cruzeiro futebol parecido com o que era na temporada passada. Aliás, eu acredito que não dá para exigir desse Cruzeiro muita coisa como era na temporada passada. Pelo contrário, a gente vai exigir mais esse Cruzeiro. Porque para mim, teve um salto de qualidade. Mas é o início de temporada, é o início de trabalho. O Cruzeiro jogou de igual para igual com um time que está formado há mais tempo. E, cara, mostrou que tem qualidade para entrar essa temporada e iniciar essa temporada muito bem. Um América que brigou por vaga na Libertadores até as últimas rodadas da temporada passada. E um Cruzeiro que no ano passado foi campeão da Série B, está completamente modificado em relação ao ano anterior. E o América enfrentou um América de igual para igual. Então, para mim, é muito cedo ainda. Então, o que eu tiro de positivo é justamente isso. É a postura do Cruzeiro. E um parêntese que é importante a gente fazer, eu não sei se a gente vai chegar nesse assunto agora, eu já estou antecipando pautas do programa. O jogo poderia ser com um placar dilatado ainda para o América. Poderia ser 2-0, porque para mim o gol foi anulado de forma equivocada. Então, eu acho que a gente pode levantar essa polêmica daqui a pouquinho. Ô, Brenão, eu queria que você me falasse a respeito desse América. É um América que já vem chamando atenção e gera um perigo para todas as equipes do futebol mineiro. E eu acho que na atual temporada, o objetivo é ser campeão. Ô Elton, primeiro boa tarde a todo mundo aqui, a turma de casa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Nada como um dia atrás do outro, né, Valu? A última vez que eu vim aqui, Thiago Fernandes disse que o Cruzeiro ia para a Libertadores. O time do Cruzeiro era melhor do que 15 times do Campeonato Brasileiro. 12. Agora o Thiago Fernandes vai e fala que o time ainda está em formação, tem que ter paciência, tem que ter calma e tudo. Nada como um dia depois do outro. Você vai ter sua resposta, mas eu acho o seguinte, esse tipo de derrota para o Cruzeiro é ótimo para que os torcedores comecem a rever como o Thiago está fazendo. Porque muita gente estava achando que o Cruzeiro já era um time preparado e o Campeonato Brasileiro é outra toada, cara. Então ele pegou um time agora de Série A e percebeu que vai precisar de mais reforços, vai precisar de ter um ajuste melhor. Porque o América, com o Wagner Mancini, que é um cara que encaixou no América, é um time que tem uma consistência, é um time que tem jogadores que gostam e sabem jogar com a camisa. O Juninho é um cara que você fala assim, pô, esse cara nasceu para jogar na América, né? O Henrique Almeida, que há pouco tempo atrás estava acabado pro futebol, né? Resgataram, fazendo um gol, ia fazer 2, né? O outro, eu acho que foi falta. Mas eu acho que ia ser uma baita falha do goleirão. Na verdade, ele ganhou o segundo de presente do Rafael. Mas eu acho que o América vem forte nessa disputa pelo Mineiro e acho que essa derrota foi importante para o Cruzeiro rever algumas coisas, até pela própria coletiva do Pesolano. Ele já fala isso, né? Porque ele já fala, não dá para perder para o Atlético. Então ele já mas isso é perigoso, eu acho que depõe até contra o Pesolano. Eu não sei se a gente vai rodar esse trecho da fala do Pesolano ao longo do programa, mas essa é igual eu tava falando, esse peso por resultado eu acho perigoso pro Cruzeiro nesse momento também. Eu acho que o sentido da frase também não é
tão incisiva assim, não. Eu acho que depois a gente pode até colocar pra gente Ele trabalhar também nessa fala questão ao mesmo aí. tempo que o Atlético Só tá assim. Então, né? você Resposta vai ter o direito de resposta, porque a gente vai discutir não só esse lance, Thiago, mas a gente vai repercutir também os placares, né, que a gente falou na semana passada, que gerou aí. Tem gente chateada com você. Tem muita gente chateada com Muita? Não sei se é muita, não, todos mas nós, tem mas eu gente. acho que mais ainda com você. Meus amigos, vamos falar da Rejuvenesce, maior referência em transplante capilar do Brasil. Deixa eu chamar pra cá o Francis. Vem Boa pra cá, tarde, Francis. meus amigos, Vem meus pra cá, meu queridos. querido. Boa tarde, Sempre boa bom encontrar tarde. com você. Como é Da que você elegância tá? de Um beijo sempre. no coração. Pois é, Elton. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou muito suspeito para poder falar da Rejuvenesce e todos vocês que acompanham sabem disso. Mas hoje eu faço questão de colocar no ar o depoimento de um cliente, o cliente Gilmar. Vocês vão escutar agora um pouquinho do que ele tem para falar para a gente sobre o tratamento na Rejuvenesce. Acredito que já esteja no ponto para a produção poder colocar um pouquinho para a gente do que o Gilmar vai contar da experiência do transplante capilar, da experiência da Rejuvenesce, porque a Rejuvenesce é muito mais do que uma clínica de transplante capilar, é uma experiência sobre transplante capilar. Pesquisei em outros lugares e conheci outros lugares. E quando eu entrei na Rejuvenesce, eu vi que realmente não tem estrutura melhor do que a Rejuvenesce. Bloco cirúrgico, atendimento, a estrutura, sim, monstro, é surreal. Só vindo aqui para você entender o que é a Rejuvenesce. Uma segurança muito grande em falar da Rejuvenesce, porque é o primeiro hospital voltado para transplante capilar do Brasil. Isso tudo aqui em Belo Horizonte, para atender você de Belo Horizonte e de Minas Gerais. E como que pode ser feito isso? Através do telefone 31958000. Através desse telefone, você vai agendar uma avaliação, vai enviar as fotos do seu caso, como a imagem que está agora na sua tela. Então você pega seu telefone celular, tire as fotos e envia para esse número, 31958000. Temos uma equipe hoje com mais de 70 pessoas dedicadas a realizar o seu sonho, o sonho do transplante capilar. Não pode ir à clínica? Não tem problema. Você vai fazer uma avaliação online através da telemedicina. E você vai ter a oportunidade de ter o melhor pelo melhor custo-benefício. Quer saber mais? 31958000. Entre em contato e entenda porque a Rejuvenesce é a maior e melhor clínica de transplante capilar do Brasil. Tenho certeza Um beijo disso a aqui. todos vocês. Eu vi o Geraldo Magela ali nas imagens aí, ele é o Ceguinho, né? É o Ceguinho. Ceguinho. E sabe o que ele Tá falou? bonitão. Ele olhou pra mim e falou assim, Francis, eu olhei no espelho e me achei lindo. Nunca perde, ele nunca perde uma Não piada. perde. Grande Francis, valeu. Ó, a gente não foi muito bem nos palpites aí do final de semana. Coloca aí na tela pra gente. Cruzeiro 3-0 em cima do América. É América 1, Cruzeiro também 1. América 1, Cruzeiro 2. América 1, Cruzeiro 1. Clássico maravilhoso do futebol de Minas, América 0, Cruzeiro 2. Acontece. Desde que o mundo é mundo, existe o tal do palpite. Um palpite a qualquer hora. E é isso que acontece. A gente pega e dá um palpite e erra, acerta. A gente não tem bola de cristal. Se tivesse bola de cristal, Pretinho, eu ia lucrar coisa demais, né? E é a brincadeira, a zoeira, a diversão. Vão levar a vida de uma forma mais leve. Coitado do Thiago, escutou o domingo inteiro. O sábado à quem? noite inteiro. Eu não sei nada, não. Eu li, né? Eu li. Eu li. Eu não escutei, não. Eu li. Tem que escutar, eu escutei poucos, mas ler eu li muita coisa. Eu não. É, Eu via mas só a notificação e arrastava pra cima. faz parte. Vamos levar a vida de uma forma mais leve. Vamos seguir o nosso bate-papo. Tiagão, você quer responder o que o Breno acabou de colocar pra você? Claro, eu gosto muito do Breno, mas ele veio com inverdades a meu respeito hoje. O que eu disse é que esse elenco do Cruzeiro tem qualidade suficiente e ele vai estar na Libertadores 2024. Eu reitero o que eu disse há uma semana, 2 semanas, agora não me lembro. Duas semanas. Então, ele estará sim na Libertadores 2024.
é que o jogo de ontem não valia Libertadores, né? Era um campeonato que ele é tão importante que foram jogar lá em Brasília. Então, nada a declarar sobre o que diz o Breno. Sim, tem, lógico. Tá, deixa eu te falar então. Eu não sei de onde alguns tiraram que este time do Cruzeiro já estaria pronto logo no terceiro jogo. Tendo Nossa, em vista Breno. que Nossa, o Breno. ano passado foram trazidos 23 atletas antes do fechamento da janela em abril. Agora falta um pouco mais de 55 dias para o fechamento novamente da janela em abril e foram trazidos 14 atletas. Por que esse time já estaria pronto na terceira rodada? Porque a qualidade é melhor? Tudo bem, a qualidade realmente é melhor, até porque foi o comprometimento da diretoria em melhorar. Agora, isso não é receita de bolo. Futebol não funciona dessa forma. Você não vai colocar um time em campo com 3 jogos e ele render parecido com o time. Muita gente pensa, por exemplo, era melhor ter mantido o time da Série B. Só que o time da Série B já havia sido avalizado pelo próprio Paulo Pesolano, pela diretoria com Pedro Martins e pelo Ronaldo e todo o seu staff, que não daria conta dos desafios. Outra coisa, o Campeonato Mineiro 2022 também não foi fácil para o Cruzeiro. O Cruzeiro começa vencendo o RT, o Cruzeiro vence apertado o Atlético fora de casa, perde para o América, vence de virada a Caldense na 4ª rodada. Na 5ª rodada, o Cruzeiro vence o Democrata por 1-0. Gol no último minuto, um cruzamento do Eduardo Brock para o Edu. Então, tudo isso que o Cruzeiro está passando faz parte do processo de um novo time, na minha opinião. Que porrada no Breno, hein? Agora, Que porrada no Galante, hein? Foi uma análise muito bem feita. Lembrando que o Cruzeiro montou 2 times na temporada passada e agora provavelmente deve mexer bastante, não só agora dentro do Campeonato Mineiro, mas também para a preparação aí para o Campeonato Brasileiro. Agora eu queria saber de todo mundo aqui, foi falta no Gilberto? O VAR acertou a recomendação de anulação do gol. Eu já falei a minha, hein? Levanta essa bola para vocês de novo. Dolabella, e aí? Eu achei falta. Deu uma chegadinha ali. Na câmera normal ali, na velocidade normal do lance, dá pra ver que tem uma chegada atrasada do zagueiro. O juiz poderia ter marcado no campo, não marcou, deixou o lance correr, o VAR teve que corrigir, mas eu achei sabe falta. o que me assusta? É claro, eu também acho que era falta e era uma falta fácil de ser marcada a 5 metros do juiz. O juiz faz o movimento de não foi nada, segue o jogo. É a análise que ele faz ali naquele primeiro momento. E depois tem uma análise do VAR. Às vezes eu acho que a atuação Então, mas era falta para ele marcar em cima. Não entendi a não marcação do árbitro, deixar o lance foi seguir. falta. Ele tá 5 metros. E olha o movimento de braço. Vambora. Segue o jogo. Thiago Fernandes, você que ficou balançando a cabeça o tempo todo aí a respeito desse lance. Qual que é a análise que você faz? Pra mim, sinceramente, absolutamente nada. Quando o jogador do América tenta fazer o desarme com o pé direito ali, o Gilberto, ele dá mais um passo e depois se joga. Então, nesse lance eu não Mas marcaria você fora. mesmo já falou, ele tenta fazer o desarme, ele não consegue, ele faz a falta. Isso, ele tenta, mas não encosta no Gilberto. O Gilberto vai e se joga. Não Ele tenta fazer o desarme, o Gilberto não consegue permanecer com a bola, ele vai e se joga. Pra mim, absolutamente nada. Olha, nessa jogada aí, ó. Olha lá, A perna dele. olha lá, ele vai tentando mais um passe e se joga. Pelo amor de Deus, nada nisso. E aí, Brenão? Eu não daria essa falta. Não, eu acho que foi falta. O Gilberto, no segundo momento, ele valoriza. Ele se joga. Não, mas valoriza muito. Mas eu acho que no primeiro lance ele perde ali o contato com a tem bola. um choque E ali. aí ele vê e tenta valorizar para o juiz marcar a falta. Agora, disso tudo que me chama a atenção é o que o Elton falou. O juiz estava muito próximo. Ele tinha obrigação de matar o lance ali. E aí gera toda essa questão do comemorar, do fazer festa, do Rafael ter um momento de extrema tristeza, né, Valor? Que se esse gol é confirmado, o Rafael, tenho certeza, o Rafael Cabral ia ficar chateado aí pra semana toda aí por causa desse lance, que foi uma mãozinha de alface ali. Teria sido uma grande falha dele. Agora, para mim, nenhuma dúvida da falta, né? Eu não sei mais o que é falta para o Thiago Fernandes no futebol. Realmente estou à procura disso. Quem souber a resposta pode me enviar mensagens, inclusive no Twitter. Não, Acho pergunta que pra mim, ué. Eu o te falo, árbitro não de precisa pedir vídeo pros outros. acaba livrando a cara do árbitro, que realmente o que me incomoda não é a primeira vez já no campeonato, estamos apenas na terceira rodada, mas é o VAR livrando o árbitro de lances em que ele está muito bem posicionado, em que ele decidiu, ele enxergou, entendeu que não foi falta. Então, novamente, os árbitros tomando uma decisão ruim. Nesse caso, na minha opinião, o VAR acertou. Acho que foi uma falta claríssima para cima do Gilberto, mas a arbitragem já no terceiro jogo, a gente
só para deixar claro, tá? A vitória do América em nada tem a ver com a arbitragem, enfim, que para mim foi péssima mesmo o jogo não tendo interferido no jogo, mas quem sabe, né? Acho que a federação tem muita coisa para olhar no campeonato. Dá tempo ainda de terminar melhor do que começamos, porque começamos muito mal. Ô, Volzão, agora só gerou uma dúvida aqui. Você acha que num pacotão a arbitragem nesse jogo especificamente foi muito ruim? Ô, Elton, eu acho que a arbitragem tipo de lance? eu acho que a arbitragem é muito ruim desde o ano passado. Sim, não. Tá. Ok, mas desse jogo especificamente, além desse lance, teve algo que te incomodou? Eu acho que os árbitros têm conversado demais. Eu não gosto dessa coisa. E muitos comentaristas de arbitragem, ele está tentando controlar o jogo na conversa. Existem as regras, existe o cartão. Se você fica conversando demais, jogador de futebol, ele é esperto, ele sabe o árbitro, ele sabe levar. O árbitro acha que está levando uma partida às vezes, mas quem está carregando, ele já virou passageiro. Porque os jogadores sabem se é possível dar uma chegada mais dura, se é possível reclamar mais assintosamente. Então eu acho que de uma forma geral, não só a arbitragem mineira, mas especial do nosso campeonato, dá tempo ainda da gente dar uma olhada melhor pro campeonato até o final. Tira o ritmo demais do jogo, né? Muito, Para demais o jogo. muito. Aí você tá dando uma faltinha no meio de campo e vai lá conversar com os caras e fica de lero-lero demais, não sei o que, e trava toda hora a partida. O jogo precisa fluir. Uma das coisas importantes que a FIFA exige, inclusive, é tempo de bola rolando. Isso é um dos critérios mais importantes hoje olhado na arbitragem, no sentido de qualidade do jogo. Então, o árbitro que toda hora para o jogo, que vai lá conversar com o jogador, fica explicando, olha, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. O jogador tem que saber a regra. O jogador sabe a punição que ele pode tomar, então deixa o jogo correr, marcou a falta, deixa bater rápido, deixa o jogo fluir. Inclusive, senão você fica travando esse demais tipo de a lance partida. para mim ir pro VAR é muito isso que o Dolabella tá falando. Cara, o juiz tá lá 5 metros, ou 4 metros que seja, da jogada. Ele precisa ir ao VAR para conferir de novo, e porque o que vai acontecer no VAR é basicamente o que sempre acontece. Ele vai chegar lá, vai ver o lance em câmera lenta e vai achar alguma possibilidade de falta, ou alguma coisa que seria falta. Então, assim, não tinha necessidade. Thiago, Mas aí o nesse VAR- caso, o VAR ele tem que eu chamar também nesse concordo. caso porque ele é obrigado a rever o lance do gol. Não. Ele não é obrigado a rever o lance do gol. Ele é obrigado a rever possíveis infrações no lance do gol. O VAR acredita que nesse lance teve uma possível infração. Mas aí, então, ele tá Então, cumprindo o é protocolo. porque eu acho que nesse normal, momento, tem que ser. esse lance específico, se o árbitro está ali a 5 metros e ele não consegue ver, o que pra mim ele tinha visto de forma correta inicialmente, e depois, por causa da câmera lenta, ele é chamado para assistir, pra mim é uma bobagem, é desnecessário. O árbitro tá bem posicionado, ele viu o lance. Eu entendo que o protocolo do VAR é esse, eu tô questionando justamente o protocolo. É desnecessário chamá-lo nesse momento. E é outra coisa, esse é o tipo de faltinha besta pra mim de jogo. Cara, eu jamais marcaria uma falta dessa. Dentro de campo, jamais marcaria uma falta dessa. O cara encosta do jogador, o cara cai. Aí, se for todo toque for falta, complicado, o jogo não rola. Tá vendo, pessoal? Esse assunto gera muita polêmica, é muita coisa que a gente tem que falar a respeito disso aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito também de Ipatinga e Atlético, um jogo que o torcedor do Atlético sofreu bastante, mas antes eu tenho um recadinho para você. Ó. Atenção, meus amigos que estão sofrendo para pagar as prestações do carro, da moto ou do caminhão. Prestem atenção neste recado que, na verdade, é uma prestação de serviço. Quando você olha para o seu carnê e tem a impressão que comprou um carro e está pagando 2, meu amigo, é aí. As parcelas estão muito altas, atrasadas e o banco não te dá sossego com aquelas ligações indesejadas o tempo todo. Seu veículo está com busca e apreensão? Não devolva para o banco, que é um serviço mesmo que a gente está fazendo para vocês. Vamos dar um basta e virar esse jogo ligando agora para a Solução Consultoria. Você pode diminuir imediatamente suas parcelas. Você sabia disso? É 2566-2701 para você ligar ou mandar um WhatsApp. Isso mesmo, é fixo e o WhatsApp. Tem também o QR Code na tela e você preferir dessa maneira. Saiba também como quitar suas dívidas com o banco, recebendo de volta até 80% que pagou a mais, além de reduzir o valor das prestações imediatamente. Eu disse receber até 80% do que você já pagou, entendeu, né? É muita grana para você deixar para trás, então vem junto nessa, você paga em dia ou já quitou o financiamento, não tem problema. Você pode mesmo, assim mesmo,
fazer uma consulta e saber se pagou ou se paga juros abusivos. Ligue agora ou mande um WhatsApp nesse número que eu vou falar e está aqui na tela também, ó. 2566-2701. 2566-2701. Tem muito juro sendo cobrado aí alto. E juro alto, é o que o povo de Ipatinga passou, a perrengue que sofreu no jogo Ipatinga e Atlético. Breno Galante, eu já queria pedir, já direto, ô Andrezão, já coloca na tela pra gente algumas daquelas imagens que a gente viu ali fora e ficou bem assustado com o pessoal chegando no estádio do Ipatingão. Olha isso aí, Breno Galante, eu queria que todo mundo falasse a respeito dessas imagens, porque são assustadoras. Eu imagino, gente, eu já dou meu testemunho, viu? Eu ali embaixo daquele túnel ali, eu já estava tendo minha terceira crise de asma e precisaria sair igual que esse show de rock, puxando assim por cima e me jogando para algum canto aí que eu pudesse respirar. Breno Galante, ficou assustado com tudo que você viu lá no sábado? Pois é, Elton. Aí tá, esse aí é até um vídeo que o Marcos me mandou, é um torcedor que até me atendeu muito bem lá em Ipatinga, encontrei com ele lá e ele mostrando, né, como foi essa situação. Só para esclarecer para a turma, né, eu tô acompanhando o Atlético nessas viagens fora de Belo Horizonte pelo projeto Hoje Tem Galo, que é uma junção do canal do YouTube Web Rádio Galo, Breno Galante, Thiago Araújo, canal Alvinegro e canal Eu Acredito. E com a doação de torcedores a gente faz esse trabalho de viajar para cobrir os jogos fora. Muito bacana, diga-se de passagem. Eu chego sempre um dia antes para poder pegar, né, a chegada do ônibus do Atlético no hotel. Eu tive a oportunidade de ir no Ipatingão na sexta-feira para poder ver as condições do estádio. E o estádio realmente era um estádio que parece que há muito tempo não tinha um jogo, estava meio largado. E em alguns pontos eles estavam ajeitando, mas conversando com o pessoal que estava organizando, eles me falaram, olha, a previsão de público é em torno de 16 mil torcedores. Então não dá para dizer que eles foram surpreendidos com a quantidade de gente, porque deu 19.500 por aí, né? Sim. Então assim, foi bem próximo. Acho que faltou talvez uma organização sim em relação à entrada de torcedores e algum atendimento. 3 horas antes do jogo eu cheguei ao estádio e lá fora já tinha uma multidão para entrar. E estava todo mundo só com um ponto, numa bilheteria subindo para entrar. Eu ainda filmei isso, fiz uma imagem e falei, cara, não é possível que ao longo não vão liberar outros locais, porque é muita gente aglomerada e esperando, debaixo do calor, a bilheteria abrir. Setores da arquibancada também não foram abertos, né? Pois é, e aí de repente o pessoal entra dessa maneira, um calor tremendo. Aí, pelo menos pra gente da imprensa, no setor que a gente estava, antes do jogo já não tinha água. Lá, alguns torcedores relataram que ao longo da partida acabou a água. Parece que acabou no final do primeiro tempo. 28 graus com uma sensação térmica de mais de 35, cara. E a torcida bem apertada, porque o torcedor do Atlético marcou uma presença muito legal. Isso tem que ser revisto, né? A federação tem que analisar isso, o pessoal que administra o Ipatingão, prefeitura, todo mundo. Porque aconteceu uma vez, não vai mudar, né? Daqui a pouco o América vai lá, Cruzeiro vai lá. Isso tem que ser revisto, porque é uma situação muito ruim. O torcedor, cara, eu vi 2 cenas, Elton, que me deixaram realmente assim, muito atordoado no meio da transmissão. Até falei com a turma que estava aqui em Belo Horizonte. Uma moça passou carregada pelos bombeiros em frente ao túnel do Atlético e ela é colocada no chão em frente à ambulância e o pessoal tentando, e ela totalmente desmaiada. Aquilo é impactante, cara, para quem está no estádio vendo aquela cena. Um senhor no meio da arquibancada também, tiveram que levar a maca até a arquibancada para poder colocar na ambulância. Cara, são cenas assim lamentáveis e só não aconteceu uma tragédia por muita sorte, viu? Então, ô Valor, quando a gente vê esse tipo de imagem, isso tudo que aconteceu, e tem uma outra imagem também, André, eu acho que tá no canal do Breno Galante, é uma imagem que mostra a torcida do Atlético que já tinha ocupado toda uma área, precisava de uma extensão maior para a torcida do Atlético e ainda a torcida do Atlético estava entrando e sendo apertada ali. Ô Valor, eu queria que você me falasse o seguinte, sempre a gente bate na tecla do ir ao estádio é uma grande experiência, o vivenciar uma partida de futebol no nosso romantismo maravilhoso é algo muito gostoso e importante para o nosso desenvolvimento como torcedor, como pessoa, como jornalista, enfim. E a criança também que está tendo aquela primeira oportunidade. Que experiência as crianças que estão ali naquele momento, ou as pessoas que estão indo a primeira vez, viveram no Ipatingão na noite de sábado? De terror, eu diria, porque a experiência é boa para quem? A gente está vendo. E
para endossar o que disse o Breno, a gente pode dizer também, né, Breno, pelo menos nessas imagens, o comportamento mais, digamos assim, civilizado das pessoas. Sim. Porque se começa aquela... E a gente Se sabe tem que um acontece... empurrão, né, Valu? Se tem um empurrão, faz aquela onda, acabou. Ia sim. ser gente pisoteada. Então, neste caso, né, a própria paciência ali, digamos assim, das pessoas, dos torcedores do Atlético que estavam lá, contribuíram, porque as condições, infelizmente, para uma tragédia, essas aí foram todas colocadas à mesa pelo Ipatinga, pela Federação Mineira de Futebol. E sabe o que está me preocupando muito? A gente tem 3 rodadas do Campeonato Mineiro até aqui. A gente tem dito inúmeros problemas, aquela questão judicial do Ipatinga com o Betim, e eu estou sentindo falta de uma voz da Federação Mineira de Futebol. Será que é esse mesmo recado que ela quer passar para toda a população do estado de Minas Gerais a respeito do campeonato, que é o campeonato mais importante que nós temos aqui, regionalmente falando? Valu, você falou uma coisa muito importante. Eu coloco aqui essa questão e coloco até a casa, aqui os donos da bola, à disposição da Federação Mineira, porque são 3 rodadas e a gente, em todas as rodadas, nós tivemos pontos a ressaltar de problemas que acontecem dentro do Campeonato Mineiro. Então é uma situação bem preocupante. Federação Mineira, estamos de porta aberta aqui na Band, né, Dola? Oi, Elton, e o que preocupa, assim, vendo as imagens, né, além da falta de respeito óbvio aí que acontece com o torcedor, é que, para mim, o motivo disso tudo está muito claro, né, que é dinheiro. É simplesmente você colocar menos gente para trabalhar, você abrir menos setores, você gastar menos com a operação do jogo para aumentar o faturamento no final. E aproveitar que isso tá aí vindo um é grande óbvio time, que está né? acontecendo. Né? Você tem uma lotação dentro de um setor que não comportava aquilo. Ou seja, tinha que ter aberto mais o estádio. Né? Não cabia as pessoas lá dentro. E qual que é a justificativa para isso? Grana. É para aumentar o faturamento no final. É para diminuir o gasto com a operação e aumentar a renda no fim. Então isso é uma falta de respeito que não pode passar batido. Você tem que todo mundo bater nisso, tem que mostrar essas imagens da imprensa, não só na imprensa, mas tem que levar isso às últimas circunstâncias. A FMF tem que prestar esclarecimento sobre isso, porque está tratando o torcedor como um lixo, simplesmente para faturar mais. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. O futebol existe por causa dessas pessoas aí. O motivo disso tudo são esses caras, essas mulheres, essas crianças, os mais velhos. Essas pessoas fazem o futebol ter sentido. Então não pode existir um tratamento como esse. O absurdo mesmo que a gente acompanhou e durante e depois, né, disso tudo aí que a gente acompanhou, né, porque tem imagens aí que estavam acontecendo isso até durante o próprio jogo, o Atlético venceu o Ipatinga fora de casa, lá no Ipatingão, com todos esses problemas, segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro. Rubens marcou o gol Salvador aos 42 minutos do segundo tempo. Vamos colocar os lances na tela e Thiago Fernandes, fale sobre esse jogo. O Atlético até começou bem esse jogo e utilizando todo um time alternativo, reserva, do jeito que você quiser dizer, Thiagão. Pra mim é justamente o que o Eduardo Cudê deveria ter feito no jogo já contra o Tombense fora de casa. Para jogos e viagens aqui em Minas Gerais, eu acredito que o ideal seja que os principais times, Atlético, Cruzeiro, América, eles entrem com as reservas. É basicamente o valor que a Federação Mineira dá ao Campeonato Mineiro. E é o que os clubes deveriam dar também. Enfim, para mim, o interessante é que sejam utilizados esses jogadores reservas para que a gente possa assisti-los, para que a gente possa vê-los. E o Atlético faz até uma partida razoável, principalmente no primeiro tempo. Consegue a vitória com um gol aos 42 minutos do segundo tempo, com o Rubens, mas é um time que estava em teste, está em processo de montagem, está em início de temporada. É natural que ele sofra um pouco nesse começo, mas o Atlético com certeza terá uma boa temporada. Só um pitaco rápido sobre o que aconteceu no Independência, Elton. Para mim, um absurdo. No Ipatingão. Desculpa, no Ipatingão. Para mim, um absurdo o que aconteceu no Ipatingão nesse fim de semana. Isso não pode acontecer. É falta de respeito com os torcedores dos clubes, é falta de respeito com os clubes e é falta de respeito com o cidadão em si que está ali acompanhando a partida. Isso não deve acontecer. É por isso que eu brigo tanto com a Federação Mineira de Futebol, brigo tanto com a existência dos estaduais nos modos que eles são disputados atualmente. Então, inacreditável que isso tenha acontecido e isso acarreta no que as pessoas veem diariamente no futebol nos últimos anos. Os jovens, eles vão perdendo o interesse. Poxa, a experiência do jovem para ir ao estádio é essa.
E aí, cara, ele vai ver um jogo na Europa, ele tem lá do conforto da casa dele, na TV, ele fica muito mais encantado vendo futebol europeu, porque tem bons gramados, bons jogadores, não tem essa situação patética que aconteceu no Ipatingão. Então, que a Federação Mineira apareça, se justifique desses gramados, primeiro esses gramados horrorosos, e do que tem acontecido nos jogos. Cara, impressionante o que aconteceu com a torcida do Atlético, lamentável. Lamentável mesmo. Breno, e nesse lamento todo que a gente tem sempre que destacar o horror que foi pro torcedor acompanhar essa partida, né, para as pessoas que estavam ali no meio daquele caos danado. No meio desse caos todo, tem alguns jogadores que você queira assim destacar, que você achou assim, poxa, teve uma segunda oportunidade e foi melhor. Eu já te chamo a atenção para o Paulo Henrique na lateral. Teve o tempo dele no jogo contra a Caldense, foi muito criticado, não voltou depois no jogo contra o Tombense e teve a oportunidade na partida de sábado. E também, outro nome que eu queria destacar é o Everson, mais uma vez sendo importante para o Atlético, né? Mostrando como é importante ter um grande goleiro. E o Rubens, que ainda não tinha sido utilizado e quando foi utilizado na lateral esquerda, acabou aparecendo lá na frente, fazendo o gol salvador do Atlético. Breno? Eu acho que o torcedor tem que entender o seguinte, o Cudê chegou agora e está no momento de avaliar um pouco o elenco e entender a posição de cada jogador. Nós estamos no terceiro jogo e ele conseguiu, a partir desse jogo, rodar todo o elenco. Faltava ainda colocar para jogar o Rubens, o Sacha, o Hever e o Pavão, que entrou no segundo tempo. Ainda tem alguns jogadores como o Zarate, que está voltando, o Mariano, que ainda não jogaram com ele. Então é importante isso e ele está muito feliz com essa condição de colocar todos à disposição de rodagem para ele poder analisar. Para o jogo, por exemplo, de quarta-feira contra o Democrata, eu já imagino que ele vai colocar o que ele tem de melhor, porque ele vai preparar o time para o Cruzeiro e para a Libertadores. Olhando essa condição dos jogadores que foram testados, eu acho que o Paulo Henrique, a torcida do Atlético, 45 minutos que ele fez contra a Caldense não foi ruim. Não. Mas a partir do momento que o Cudê tirou ele, improvisou e no outro jogo ele continuou improvisando, ficou aquela coisa pro torcedor de que, é um jogador... Parece que tudo voltou nele. Se voltou a ele. Ele é o problema do Atlético. Vamos lembrar que ele não veio com o status de ser o titular, ele veio para compor elenco. Então também tem que haver essa situação de criar uma grande expectativa. É um cara que estava jogando no Juventude, um time foi rebaixado, vem pro Atlético, é um peso muito grande. Tem que ter um pouquinho de calma e paciência para ele se adaptar. Ô Breno, sobre o Paulo, eu queria acrescentar uma coisinha que ele veio pro Atlético em situação emergencial. Sim. Porque o Mariano, o Atlético, já sabia ao mês de dezembro que o problema da panturrilha dele era algo que preocuparia para início de temporada. Isso internamente. Então o Atlético teve que se movimentar para conseguir esse atleta. E aí chega janeiro, tem a confirmação de uma lesão do Mariano e o Atlético estava negociando o Guga. Gente, o Atlético buscou um jogador de forma emergencial. E está sendo utilizado e tem que ter paciência. Tentou outros laterais e não conseguiu, né? O caso do Gilberto, Benfica e outros. Agora, se a gente for analisar, o Everson, para mim, Rubens, esse jogador que você citou, a gente já conhece, viu o que eles estão fazendo, o que eles já estão acostumados a fazer. O que me chamou muita atenção nesses últimos jogos é o Igor Gomes, que eu acho que ele tem uma movimentação muito boa, participa de todos os jogados, jogador voluntarioso, aparece muito para o jogo. Eu acho que ao longo do tempo, ele pode colocar uma interrogação no Cudê aí para brigar por uma vaga na titularidade desse time. Assim como o Paulinho, que entrou no segundo tempo, que para mim é um jogador que foi uma baita contratação do Atlético, né? Ele tira um pouco aquele peso de centralizar tudo em cima do Hulk, que o Hulk vai decidir, né? Em Muriaé, por exemplo, você via o Hulk chamando a marcação e o Paulinho ficando solto, né? O lance do gol foi assim, que o Hulk constrói e dá para o Paulinho. Então, eu acho que o Atlético hoje tem várias opções. O que o torcedor tem que entender é que é uma rota, muita gente criticando, mas o time da reserva do Atlético é muito ruim, ganhou no finalzinho. Mas espera aí, calor, o time não tem entrosamento, né? Tem jogadores que estão ainda sem ritmo de jogo. O Patrick não viajou, né? Porque ele tem que se condicionar um pouco melhor. O Mariano ainda está voltando. Eu acho que o Atlético tem tudo para ir crescendo ao longo da competição. Mas contra o Democrata, eu acho que aí a gente já vai ver a cara do time titular para preparar o time para enfrentar o Cruzeiro na segunda-feira. Só para amarrar esse finalzinho aqui de assunto Atlético nesse momento agora do programa, Igor Gomes realmente está se destacando nesse início. É o reforço que está chamando a atenção, assim, até por... Acho que de uma maneira geral o torcedor ainda não sabia muito bem o que esperar dele, né? Foi um cara que chegou aí, é uma posição que o Atlético já é muito bem servido, ele faz a função do Zarate, por exemplo, que é um titular absoluto, e ele vem entrando e mostrando que ele realmente tem um perfil para jogar nesse time do Cudê. Ele é um jogador que
parece que moldado para jogar nesse esquema do Kudê mesmo. É um cara que consegue chegar na frente, um cara que consegue recompor, que tem o famoso box-to-box, né, que a galera gosta de falar. E ele é um cara muito interessante para esse tipo de esquema do Kudê. Ele vai ser muito utilizado, certamente, ao longo da temporada. Olha só, a gente vai voltar a falar de Atlético, mas agora eu tenho que falar da Aquabit. Por que ser sócio da Aquabit? Vamos ter a maior praia artificial do Brasil, várias atrações para a criançada, gastronomia, diversidade, cota isenta de mensalidade por 50 anos, estacionamento gratuito, descontos na hospedagem, 2 ingressos por mês de bônus, acesso à maior praia artificial do Brasil. Pode incluir até 10 pessoas na cota, não precisa ser familiar. Como fazer a cota? Mande mensagem no WhatsApp no 31 99406 8018. Atendimento 24 horas. Facilidade de pagamento, pode parcelar em até 24 vezes sem juros e não utilizar o limite do seu cartão. Parcelas a partir de R$ 64 mensais. Corra que a cota esmeralda está no último lote. Siga no Instagram aquabit.oficial. Aquabit.oficial. Vai ficar bonito demais. Thiago Fernandes vai levar muito a Eva lá para curtir bastante o Aquabit. 3 minutos e 5 segundos. Crava, cronometra e depois me cobra. Vem com a gente. Foi? Então fala, rapaziada, olha, bastidores aqui, ó, bastidores ajeitando o microfone aqui, intervalo nos anos da bola, ó. Vou ler algumas coisas aqui. Inclusive eu fiz uma enquetezinha aí, respondam, podem mandar no WhatsApp aqui, sobre o momento atual do Cruzeiro. O que tá acontecendo com o Cruzeiro? O que tá acontecendo? Você, torcedor do Cruzeiro, você consegue me explicar esse início de temporada? 47% falaram sobre falta de elenco, votaram em falta de elenco. 40% falaram que é normal no começo da temporada essa oscilação do time. 7% falta de vontade e outro ficou em 6%. Fechou? Ó, então, outra coisa também que podem mandar no WhatsApp aqui sobre o que o Pesolano falou. É obrigação o Cruzeiro não perder ou ganhar o clássico contra o Atlético Mineiro? Isso é uma grande questão aí. Ó, rapaziada, ó, o Luciano falou, boa tarde, como que o VAR viu falta no segundo gol do América? Polêmica também. Eu não achei tão polêmica. Pra mim, o Luciano, meu parceiro, pra mim foi falta, porque é isso. O Marcelo Lima falou, Ronaldo Fenômeno é uma piada, cara. Até agora ele só gastou 19 milhões em 2 jogadores. Trouxe outros 12 de graça. Rapaziada, tá sobrando até pro Fenômeno, hein? Rapaziada, o Cruzeiro tá na bronca. João Souza, será que só eu vejo que o Cruzeiro está em formação e usa o Campeonato Mineiro pra acertar o time? E tá certo. Que falta é essa, gente? O elenco falta peças, mas não é terra arrasada. Bom comentário do João Souza também. Tá dando pra ver que tem algumas divergências. Alguns torcedores do Cruzeiro estão bem na bronca, outros estão mais pacientes. Tá causando discórdia aí. Sobre o Atlético, o Arthur Araújo falou, o pior de tudo é não ter um lateral direito na base, no mínimo, equivalente ao Paulo Henrique, que era reserva no rebaixado Juventude. Aí é complicado. E ultimazinha que eu vou ler aqui, Andrezão, sobre esses problemas do Ipatingão, o Bruno mandou assim, meu amigo foi ao jogo, Atlético e Ipatinga. Ele me disse que os ingressos não foram destacados na bilheteria, foram colocados dentro de uma sacola. Foi visto pessoas revendendo ingressos na parte externa do estádio. Então acho que algumas coisas têm que ser revistas aí no Ipatingão, porque é um estádio muito charmoso, pô, o estádio cabe 25 mil pessoas ali, então se planejar direitinho, acho que dá pra atender o torcedor bem, fechou? Vamos voltar pra TV. Opa, tá muito quente Belo Horizonte, então chegou a hora de falar do time que
todo mundo aqui faz parte e que eu aposto que você aí em casa também. É o time dos fanáticos por sorvete. Para aí pra você ver. Mostra aqui pra gente aqui como que tá, galera. Todo mundo com picolé na mão, com sorvetinho. Você deu um reforço especial no estúdio aqui agora com o mascote, o Fred. Vem, Fred! Vem, Fred! Vem, Fred! Oi, Tá aí o HG. grande Fred. O Fred... Tem um urso. O Everton Guimarães tá aqui, ó. Tá aqui sim. Esse aqui é o Fred. Só que na verdade é o HG que tá aqui por dentro, aqui, ó. É a Sol e Neve Sorvetes, que é a marca preferida do mineiro e que bate um bolão quando o assunto é qualidade, sabor e alegria. São mais de 6 mil pontos de vendas e mais de 200 lojas só aqui em BH. São 18 lojas. Aqui em Belo Horizonte, 18 lojas. Tem sorvete, picolé, açaí, paleta, tudo indo direto da fábrica. Sol e neve em Minas Gerais, em todo canto. E eu estou aqui com o meu Aurus Cook. Olha que chique, Aurus Cook. É isso mesmo, Fred? É isso, Aurus Cook. Realmente um gol de placa. Aposto que deu maior vontade de experimentar nesse calorão. Ah, vai dizer que não, hein? Então, vai até uma loja, um ponto de venda e marque esse golaço de sabor. Você também tem que estar junto com a gente nessa. E quero uma dica de campeão. Tem um freezer da Sol e Neve no seu comércio, na padaria, mercearia ou restaurante. A Sol e Neve, além de um excelente giro, tem as melhores margens. Eu vou deixar aqui o telefone para vocês e, é claro, agora eu quero chamar aqui o Laudisney. Laudisney, você que passou sorvete para todo mundo, vem para cá também para dar uma moral. Boa tarde, Elton. Que massa você tá aqui com a gente, aqui com toda alegria e trouxe o ursão aí. Não é o HG que tá aqui de baixo não, né? Não, é o Fred. Tem certeza, é só o Fred mesmo, né? Só o Fred mesmo. Sorvete de qualidade, tá uma beleza, né? Melhor sorvete do Brasil. Tiagão, Boa tarde a toda. Tiagão tá querendo 3, porque a família é grande. Boa tarde a toda a bancada, boa tarde a todos que estão em casa. É um prazer estar aqui proporcionando a sobremesa hoje de vocês. E você de casa não pode ficar fora. Pode achar nos melhores pontos próximo da sua casa e precisar, nós estamos aí. O telefone está aí no vídeo aí, é só ligar. Exatamente, e tem o QR Code também. Então, Sol e Neve todo dia, sabor e muita alegria. Melhor sorvete do Brasil. Gigantesca, pô, que bom. Vamos nos lambuzar aqui de tanto sorvete. Abração, Zão, valeu, Fred. Valeu, vamos falar mais de futebol, vocês podem ir por ali. Valeu, brigadão. Que beleza, que delícia. Tiagão, mas não pode abrir, né? Não pode abrir agora, né? Vamos agora abri já ouvir uma o Facebook Pesolano, ele comentando aí a falta de vitórias em clássico, que foi uma discussão que a gente teve aqui agora. Escuta aí o que tem para falar o Pesolano. Vamos a otro clásico, si no ganamos, otro clásico más perdido. Había mucha diferencia, ainda hay mucha diferencia con el Atlético Mineiro. El que quiera escuchar eso lo escucha, el que no lo quiera escuchar no lo escucha, eso es una realidad. Mas no sabemos que no podemos perder ese clásico. Y tiene que estar dentro de nos, ir y saber que ese clásico no lo podemos perder. Pronto, y vamos a dejar el 100% como lo dejamos hoy. Tá aí o Paulo Pesolano, acompanhei essa coletiva dele. Ele colocou pontos importantes aí nesse momento do Cruzeiro. A pressão existente da torcida. E teve uma frase dele que ele pegou e falou assim, respondendo uma repórter de Brasília. Ele disse que quando o Cruzeiro vence, ele é o melhor, é o grande treinador. Quando perde, é ruim. Vamos ouvir essa parte também, que é um trecho importante para a gente discutir aqui. Sabemos que el torcedor es paixão. Si você pierde es el peor, si você gana es el mejor. Eso es lo que ve el torcedor, el resultado final. El torcedor que ve bien el juego y que ve todas las cosas no fica solo con eso, ve otras cosas más a futuro, mas es paixão. Si você gana es el mejor, si você pierde es el peor. Você salió campeón, consiguió algo increíble para Cruzeiro, mas si você pierde 1, 2, 3 jogos, el torcedor ya no quiere más você, quiere otro entrenador que gane, quiere otro jugador que gane. Eso es normal en un mundo. Resultado para mí es lo básico. Es lo que todos queremos, ganar. Mas eu preparo un camino para llegar al resultado positivo. ¿Sí? Entonces, ese camino está yendo bien. Hoy tenía que haber sido resultado positivo. Eu acho que sí, podíamos haber ganado. Como perdimos yo, podíamos haber ganado. Mas salió negativo, mas el camino está yendo muy bien. ¿Sí? Eso va a falar ao longo del ano. Ahora sabemos que tenemos Pozo Alegre, tenemos que ganar. ¿Sí? Va a ser difícil porque cada vez la carga
fica más pesada porque sabe que tenemos que ganar. Después viene el clásico, sabe que ese clásico tem que ganar, não pode perder por la história, por lo que é Cruzeiro. Tenemos que trabalhar para isso. Isso, importante o que ele disse, que a cobrança no Cruzeiro ela vai aumentando ao decorrer das coisas acontecendo. A análise que tem que ser feita por um treinador é se o que ele prega durante a semana, o trabalho que ele faz, ele está encontrando aquilo sendo feito nos jogos. Eu percebo pelas redes sociais e conversando com torcedores do Cruzeiro, parece que o Cruzeiro está vivendo uma grande crise, mas ele explica exatamente isso. É a busca por melhoria, ela é passo a passo. E quando ele fala que tem que vencer o próximo jogo, são as cobranças que são feitas. Valu, eu queria que você falasse a respeito desse sentimento que o torcedor do Cruzeiro vem carregando nesses últimos dias. Eu vou colocar dias, porque a temporada começou muito bem, com os reforços chegando, e o torcedor do Cruzeiro parece que já está vendo terra arrasada nesse início de temporada, que é algo muito natural dentro de um campeonato mineiro. Não sei se você concorda com essa colocação minha. Eu acho que é natural, só vou discordar do amigo na questão do torcedor do Cruzeiro. Eu acho que também tem a parte que está entendendo o processo de montagem da equipe. Sim, quando eu falo torcedor é parte mesmo. Sim, assim, sim, né? Desculpa se eu não coloquei a palavra parte. Não, evidentemente. Então, parte disso, da montagem do elenco 2023, passa por isso. O Cruzeiro já tem a necessidade de vencer o próximo jogo, por quê? Exatamente por conta da competição. Afinal de contas, por termos eliminado aquelas 11 rodadas infrutíferas dos últimos anos, já o quarto jogo já é 50% da fase de classificação. E o Cruzeiro hoje, por exemplo, ele está em segundo lugar no seu grupo. O Democrata lidera o grupo C. Então, isso aí já empurra o Cruzeiro para essa necessidade de vitória, é claro. Também de ter vindo de derrota. Sobre os clássicos, né, é bom se lembrar, né, que, por exemplo, no ano de 2021, o Cruzeiro vence o Atlético no campeonato estadual e acaba por ter aquele campeonato que o torcedor viu bem e acho que se lembra na Série B 2021. Então, com isso, eu estou dizendo que o natural de uma preparação é que se perca os clássicos? Não. Mas muitas vezes se perdem jogos no começo da temporada para sacrificar e no final da temporada, aí sim, o time conseguir alcançar os objetivos que procura. Isso, exatamente, Valu. Você lembrou de um ponto muito interessante. O Cruzeiro vence o Atlético no Mineirão, gol do Ayrton lá em 2021. O torcedor do Cruzeiro esperava, esse ano vai ser o ano que o Cruzeiro vai conseguir subir, vai conseguir ir bem no Campeonato Mineiro. Não foi bem no Campeonato Mineiro, não chegou às finais, não foi bem no Campeonato Brasileiro e ficou com aquela, ganhou do Atlético. Não vai fazer diferença. O negócio é o crescimento e desenvolvimento dessa equipe ao longo do ano e a cada jogo. Vamos colocar a tabela de classificação do campeonato aqui? Essa é a dos grupos, né? Vamos lá. Então, no grupo A, Atlético, Atlético são os dois primeiros. Grupo B do América, América é o líder e tem o Democrata como segundo colocado. Segundo e no colocado. grupo C, o Cruzeiro é o segundo colocado, atrás do Democrata de Governador Valadares, tem 4 pontos. O Cruzeiro tem 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. América e Atlético seguem invictos aí com 100% de aproveitamento. Tem outras equipes invictas também, mas não só o Atlético além dos dois. Não, o Democrata também está invicto, não perdeu. Democrata, Governador Valadares também não perdeu. Vamos colocar como seria a classificação geral. Essa seria a classificação geral de momento. América em primeiro, Atlético em segundo, Atlético em terceiro, Democrata em quarto e o Cruzeiro quinto colocado. Ou seja, o Cruzeiro nesse momento não estaria classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro. Então, é início, mas essa análise tem que ser feita, né, Thiago? Já, principalmente para o Cruzeiro. Tem que bicar essa vaga. Eu sinceramente não me preocuparia. Se eu tivesse hoje à frente da gestão do Cruzeiro, a primeira coisa que eu diria para o Paulo Pesolano e para o Departamento de Futebol era tratar o Campeonato Mineiro como um grande teste, uma grande pré-temporada. O Cruzeiro não pode se pautar pelos resultados do Campeonato Mineiro, especialmente esses iniciais. O próprio Breno, quando disse sobre o Atlético, ele disse, olha, é o início de temporada, é normal que o Atlético tenha dificuldade e é um time que a gente espera disputando títulos desse ano. Espera disputando vaga em Libertadores ou pelo menos nas primeiras colocações. Então eu acho que Atlético, Cruzeiro, América, como eu disse aqui anteriormente, eles devem tratar o Campeonato Mineiro como uma grande pré-temporada. Eles devem testar os seus jogadores, testar formações, testar a forma de jogar. O Cruzeiro e o Atlético,
especialmente, eles têm que se preocupar para mim com o jogo, que é o do dia 13. Talvez depois da final eles devam se preocupar. Mas fora isso, o resultado mesmo, eles deveriam se preocupar só com o jogo do dia 13. Única e exclusivamente com o jogo do dia 13, que é o principal clássico do estado. É o principal jogo do estado. E aí eu entendo que eles se preocupem com o resultado dessa partida. Fora isso, eu me preocuparia apenas com o desempenho e a forma como o time pode se portar em campo. Então, nesse momento, para mim, Atlético, Cruzeiro e América devem tratar esse Campeonato Mineiro como pré-temporada. Ô, Dó, eu queria que você analisasse em cima dessa frase, dessa palavra que o Thiago colocou agora. Por quê? Porque pro torcedor, o torcedor, ele não enxerga desse jeito que a gente analisa o futebol em um todo. Porque a gente tenta imaginar com a cabeça do Pesolano e com a cabeça da direção do Cruzeiro. Eu acredito muito que na cabeça da diretoria do Cruzeiro, esse discurso que o Thiago colocou, ele também é trabalhado internamente. Mas ele não tem que ser exposto, não tem que ser colocado para todos, para que todos saibam disso e que analisem dessa forma. Mas como é explicar isso para o torcedor? Um ponto, Elton. O Atlético Paranaense trata dessa forma. Trata, sim. E abertamente. Sim, abertamente. É uma exceção. Abertamente. O Atlético Paranaense, que a gente vai falar um pouquinho também de Atlético Paranaense e Curitiba, trata somente os clássicos de forma diferente, né? Só coloca o time principal nos grandes clássicos e nos grandes momentos. Mas, Dola, é possível passar esse entendimento para a maior parte dos torcedores do Cruzeiro, que o Campeonato Mineiro ele serve para dar oportunidade para o Pesolano entender e saber com quem ele pode contar ao longo da temporada? É possível, e inclusive o próprio Pesolano está fazendo isso, né? Quando ele fala na entrevista, né, sobre o processo, né? Ele explica, as vitórias vão chegar através de um trabalho que está sendo desenvolvido. Para sair um gol no futebol, você tem que trabalhar no dia a dia, né? Às vezes eles saem jogadas de bola parada, com um nívelzinho de aleatoriedade um pouquinho maior, mas é importante o trabalho do dia a dia e o Pesolano precisa desse tempo. E acho que ele já tem moral e tamanho no Cruzeiro para que o torcedor também confie, né? O torcedor pode olhar para o Pesolano e falar, não, esse cara ele é bom, ele já me mostrou que ele tem condição de levar esse time a um bom nível de competitividade. Então a tendência é ele repetir isso esse ano, né? Então ele está trabalhando a equipe está no início de trabalho, igual a gente já estava falando mais cedo, são muitos jogadores que chegaram. A tendência é que o Cruzeiro melhore. Olhar para a tabela agora, são só 3 jogos. Então, tá em quinto e tudo. A tendência é o Cruzeiro também crescer ao longo dessa primeira fase do campeonato, conseguir classificar, chegar muito provavelmente, né, até a final do campeonato, quem sabe, né? Então, assim, não tem terra arrasada agora. E eu acho que o torcedor, de uma maneira geral, eu vou discordar um pouquinho, eu acho que o torcedor está entendendo isso. Eu não acho que o torcedor do Cruzeiro também está num completo desespero, não. Ele sabe que o Cruzeiro tende a crescer, né? O Thiago falava no início do programa que não dá para cobrar do Cruzeiro o futebol do ano passado. Não dá para cobrar agora, porque a tendência é que o Cruzeiro joga, inclusive, muito melhor do que no ano passado. O time é melhor. Então, assim, não tem por que agora ficar desesperado. O Cruzeiro provavelmente vai classificar, só uma tragédia tiraria o Cruzeiro da semifinal do campeonato e vai chegar com um nível de competitividade suficiente até para disputar o título. Então, assim, calma, deixa o Pesolano trabalhar. O cara já mostrou que é bom, fez um bom trabalho ano passado. Ele vai arrumar o time e o time vai chegar bem. Só que essa loucura, né, Dola, que o futebol virou. Faltam 55 dias praticamente para a janela fechar. O Cruzeiro já trouxe 14. 2 meses, né? Muita gente, e eu posso falar, muita gente não esperava que já nesse primeiro momento o Cruzeiro trouxesse tantos jogadores. Não vai ficar somente com esses 14 jogadores até o fechamento da janela, mas já no terceiro jogo eu quero o time pronto. E eu digo mais, nenhum time no Brasil hoje está pronto para competir no mais alto nível que precisa. Olha só, essas discussões vão continuar daqui a pouquinho. Eu só tenho que dar um recado aqui da Crona. A Crona tem soluções completas para água quente, fria, esgoto, elétrica e acessórios. Quem procura o melhor na hora de construir ou reformar, não pensa 2 vezes, vai de Crona. Todos os nossos produtos seguem o mais alto padrão de qualidade e são referências nacionais. Quando o assunto é deixar a sua obra um espetáculo, aí é Crona. A Crona está sempre inovando e trazendo as mais modernas tecnologias para aprimorar ainda mais o que chega até você. Afinal, leva muito a sério a sua escolha. Não é à toa que hoje a estrutura da Crona é uma das mais completas do país. Investimentos constantes e implementações da indústria estão no foco total. É a indústria
4.0 e é foco geral. A Crona tem um propósito muito bem definido. É fazer a vida fluir da melhor forma. A partir disso, foca em todas as suas ações, deixar o mundo melhor para a próxima geração e também a sua responsabilidade. Vem com a gente, vem com a Crona, que a Crona é show e os produtos da Crona você encontra na Tambasa e, é claro, um dos maiores atacadistas do país que já faz parte da nossa família. Tambasa, é Crona, é show. 3 minutos e 5 segundos. Vem com a gente. Fala, rapaziada, mais intervalo nos donos da bola. Vou ler mais alguns comentários aqui, depois vou interagir com a galera lá no estúdio. Ó, o Edmauro de São João del Rei falou: os ingressos aqui esgotaram. Pode vir, América, que o caldeirão vai ferver. Amanhã tem Atlético e América lá em São João del Rei, jogo bom. E promessa de casa cheia aqui, segundo o Edmauro. Torcida em peso lá em São João del Rei, uma grandíssima cidade. Inclusive, nunca fui no estádio lá, tenho muita curiosidade. Fechou, um grande abraço. Luciano Xavier: Cruzeiro precisa urgente de um lateral esquerdo e um zagueiro, senão vai passar vergonha na Série A. O Gilson Faria falou que esse Marquinhos, também do lateral esquerdo, que o Luciano Xavier falou, esse Marquinhos Cipriano do Cruzeiro pode pegar o boné e rachar o fora, é ruim demais. Obrigado. O Max do Tupi falou assim: pede para fazer uns comentários sobre a Ademir. Tá na hora de fazer um gol. Um abraço. A Ademir foi utilizado, né, contra o Ipatinga, mas o Cudê parece que vai investir mais no Ademir aí, que eu acho um bom jogador, acho que pode ajudar muito o Galo. Andrezão, tem como você me mandar lá no estúdio? Pra falar. Oi! Eltinho! Oi! Tiagão! Oi! Uma grandíssima dúvida aqui pra você é o seguinte: Júnior Santos pediu mais notícias sobre o Hugo Ormádio. Se tem mais notícias sobre ele. Não tenho, vou tentar descobrir aqui pra gente tentar falar no último bloco. Hugo Malo. Ah, o Hugo Malo. E Eltinho, Oi! uma outra dúvida aqui, que o Pedro falou, perguntou se o Cruzeirense realmente acha que o Ronaldo vai contratar jogadores de peso para fazer um time forte. O que você acha sobre isso? Cara, jogador de peso é uma palavra que o torcedor trata de um jeito diferente que uma direção de futebol. Mas é informação. O Cruzeiro vai buscar 3 nomes para serem titulares no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro recentemente tentou contratar um zagueiro, né? Provavelmente um defensor. Esse era um jogador de peso. Bem lembrado. Sim. Chama o menino chamado? Bruno Valdez. Valdez. Era um jogador que o torcedor trataria como jogador de peso. E é um setor que ainda precisa de reforço, né? Então a tendência é chegar alguém. Vai chegar. O torcedor tem que ficar tranquilo, cara. Calma. Tem alguns aqui nos comentários que estão bem desesperados. Tem que ter calma, tem que ter calma, velho. Ô Luizinho, calma. Tem que ter calma, cara, porque é o que eu tava falando no bloco anterior. O Ale até citou que a situação do Atlético Paranaense é exceção. Para mim deveria ser regra dentro dos gigantes. Algum salto. Ih, já é. Olha só, as meninas do Atlético perderam para o Corinthians na Supercopa Feminina, com um lance polêmico, viu? A gente tem como mostrar aí, ô Andrezão? Tá aí, ó, Atlético e Corinthians ontem fizeram um jogo. Eu vou discordar, o lance não é polêmico não, Elton. Não tem polêmica, né? Não tem polêmica, né, Dó? Assim, só lembrando, o Corinthians tem uma super equipe, um time muito forte, é o atual campeão brasileiro, então o Atlético da técnica Lindsay Camila fez um ótimo jogo, encarou de frente a frente a equipe do Corinthians, jogando fora de casa. E assim, eu achei algumas questões, 2 pesos, 2 medidas. O Atlético vai mostrar aí o lance que foi marcado pênalti pro Corinthians e depois o lance que não foi marcado pênalti pro Atlético. Dólar, você ia comentar? Não, eu só falei que não tem polêmica nenhuma, porque o lance é muito claro. É pênalti claríssimo que não foi marcado e a reclamação ela procede completamente. Daqui a pouco, quando chegar a imagem, para quem não acompanhou, não tem dúvida nenhuma de que foi pênalti. Né?
Ô Breno, as meninas estão fazendo um trabalho legal, né? A expectativa é que o futebol mineiro na temporada atual, né, de 2023, aí o lance do pênalti. Esse é o primeiro. Esse é o pênalti pro Corinthians. Vocês viram que a bola bateu no pé da jogadora do Atlético e rebate na mão. Pra mim, eu não marcaria esse pênalti. sim dá pra colocar como polêmica. Jamais marcaria. Hein, Breno? Esse aí... Pra mim não foi. Eu não achei pênalti. E depois esse lance aí, cara, a bola bate de um lado, sobra do outro, aí pega, a bola vai entrar dentro. Chorado, né? Gol, choradaço. Mas eu não marcaria aquele pênalti pro Corinthians, não. Mas na hora que a gente passar o do Atlético aí... O do Atlético já é escandaloso, já é com a mão levantada. A menina, tipo, dá uma dominada. E depois ela até no reflexo, ela põe a mão pra trás. Tipo ela dá uma dominada no lance. Esse primeiro aí eu não daria pênalti, não. Absolutamente nada. Agora, de positivo... Você viu o lance ali, Valor? Você daria pênalti? A bola batendo na perna e... O que diz a regra, a questão hoje em dia, o Valu não, mas pela regra tem que dar. Então você vai ver o lance. Não, eu vi. Você vai ver o lance. Você viu foram o lance dois do pênaltis. Corinthians? Sim, foram dois pênaltis. Mas onde houver um árbitro, o jogo sempre será atrapalhado. Isso aí eu tenho. Principalmente se for brasileiro. Exatamente. O lance do Atlético não teve ali. O lance a gente vai ficar devendo esse lance aí. Mas realmente, assim, foi um lance que a gente acompanhou, quem estava em casa acompanhou. Foi realmente, assim, assustador, né? Mas mais assustador mesmo do que essa eliminação do Atlético aí, da forma que foi, eu vou chamar umas outras imagens aqui, tenebrosas, lamentáveis, ridículas, pífias, que vieram do clássico entre Atlético Paranaense e Coritiba. Coloca na tela pra gente, André. Ô, Valor, desabafa sobre o que aconteceu no Atletiba, nesse grande clássico de duas das maiores equipes do futebol brasileiro, que terminou numa pancadaria horrorosa. Eu fico assim, eu vou lançar uma pergunta, tá? Sinceramente, muito se fala às vezes que o exemplo vem de dentro, então tá aí o exemplo. E o futebol lá no Paraná, lá em Curitiba, a gente teve um exemplo tão legal recente, né? Sim, Depois das punições às torcidas. Que aí o estádio ficou cheio, só com presença feminina e de crianças. A gente teve um espetáculo tão bonito. A torcida fez esse exemplo, fez tudo bonito, né? E os jogadores agora... Não tem nem o que dizer, né? Isso é uma vergonha. Papelão, também. né, Breno? Cara, o pessoal tem que entender que existe rivalidade, mas você não pode dizer que a pessoa é inimiga da outra. Leva a coisa numa boa, e aí você vê lá, um jura o outro, e aí isso faz com que a própria torcida... do Thiago Heleno. A torcida entra no clima da coisa. Um jogador experiente, hein? Em posição de luta. Tem um cara que entra dando uma porrada ali atrás. Foram 9 jogadores expulsos, tá? 5 do Atlético Paranaense e 4 do... Esse moleque ali que tá correndo, do cabelo louro. Cara, tem gente apanhando demais, tomando... Assim, sinceramente, Thiagão, 30 segundos. Sinceramente, Altinho, só vai acabar quando os clubes forem punidos. E aí tinha que punir Curitiba e Atlético Paranaense. Ambos perdendo pontos, e muitos pontos, e aí acabariam até rebaixados no estadual. Teve invasão de torcedor, o torcedor chegou a invadir, tentar chutar o jogador. Gente, é capaz de perguntar para um dos jogadores por que você está fazendo isso, ele não sabe. Não sabe. Ele está no meio da bololô ali. Pessoal, terminamos o nosso programa com essas cenas lamentáveis, terríveis, tenebrosas, mas mais uma vez eu quero agradecer vocês que estiveram junto com a gente aí, a paciência comigo aqui na apresentação. Amanhã o Everton Guimarães está de volta, o Ale Oliveira também. Então, agradecer mais uma vez, Breno Galante, valeu, satisfação gigantesca. Dolabella, sempre presente aqui com a gente. Valor, meu ídolo. Thiagão. A todos vocês, um beijão e tchau, tchau. Valeu!